tem tudo é um movimento independente aí para fortalecer os produtos e serviços, né, os empresários, o empreendedorismo do Vale do Paraíba. É uma iniciativa da Agência Papai, ao qual eu sou um dos responsáveis, junto com o Davi, junto com o Rafael Cataldi, que a gente vai ajudar aqui na condução vai mediar, né, esse bate-papo e dar alguns pitacos participando também. Mas hoje é o dia de vocês. Então, até, Marcelo, já dando continuidade aí na sua fala, por favor, se apresente. A gente vai separar aqui de 2 a 3 minutos para você se apresentar de forma formal aí, contar um pouquinho de quem é você. Por favor, daí convide já a Michele, e a Michele convida o Nicolini para fazer essa introdução rápida, e realmente daí a gente abre o bate-papo. Eu acho que já deu tempo aí das pessoas entrarem, estamos aí com quase 20 pessoas aqui. O Facebook também está rolando, essa live está sendo transmitida lá no Facebook, então, eventualmente, alguém que vocês puderem orientar aí, fiquem à vontade. Marcelo, na hora que começar, eu vou botar o Instagram da Comunicarte aqui no bate-papo. Quem está acompanhando, usa o bate-papo para mandar as perguntas, sugestões, frases, apoiar, enfim. E aí eu, Davi e o Rafael vamos utilizando o bate-papo para fazer essa mediação aqui com os nossos convidados. Vamos em frente. Marcelão, por favor. Legal, gente. Bom, Matheus, Davi, Rafael, obrigado pelo convite. Parabéns, né? Que a gente está essa bendita palavra aí, se reinventar agora, né? A palavra mais usada dos últimos meses. Obrigado por essa oportunidade aqui. Bom, nome de guerra, né? Marcelo Espanha, e tudo que eu fiz na vida até hoje foi comunicação, né? São 23 para 24 anos de comunicação. Comecei muito bem, porque comecei com Cláudio Nicolini, numa turma inesquecível da Band, onde eu fiz mais do que aprendizados, fiz amigos lá para minha vida, né? Impressionante falar isso, que os colegas de 99 são amigos hoje em 2020, assim, isso é fantástico. E hoje, né, depois de ficar 23 anos em televisão, eu tenho uma empresa com a Michele Sampaio, já há 7 anos, que se chama Comunicarte Treinamentos, que de tudo que a gente faz aí, para resumir, basicamente é aplicar treinamentos de comunicação nas empresas. Até então presencial, né? E agora partindo para esse modelo online, estou vendo o Rogério Couto aqui também na audiência, é uma das pessoas que abriu enormes portas para a gente. Ele trabalha com provedores de internet. Então, por exemplo, fazemos também os treinamentos com o Rogério. E estamos agora nessa tentativa do empreendedorismo social também, nessa parceria com a Fazenda da Esperança. É um prazer estar aqui, gente. Michele Sampaio, apresente-se. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês. Primeiro, eu queria agradecer o Davi, né, e o Matheus pelo convite, por participar desse momento aqui, muito bacana, muito produtivo e gostoso poder estar aqui com todos vocês. Bastante gente aqui, eu estou vendo que eu conheço, né? Estou vendo que o Neneca entrou, o Rogério está aí, o professor Robson, bastante gente que eu não vejo há algum tempo, né? Presencialmente e online também, né? Queria aproveitar, dar as boas-vindas ao professor Marcelo Pimentel, vi também que está aí. Então, dar as boas-vindas a todo mundo que está participando e agradecer os meninos, né, da Papaya pelo convite. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Bom, me apresentando, falando um pouco de mim, né? Eu sou jornalista, minha formação, né? Trabalhei durante 20 anos com televisão, como apresentadora, editora, repórter. Tive meu início na extinta TV Setorial, né, que foi vendida para a TV Novo Tempo. Depois tive a oportunidade de trabalhar 16 anos na afiliada da Rede Globo aqui no Vale do Paraíba. E minha saída acabou tendo uma repercussão um pouquinho conturbada por conta do aumento do peso, exigência de padrão na TV, enfim, mas o aprendizado lá foi muito produtivo e fiz grandes amigos. E há 8 anos eu venho estudando desenvolvimento humano, né? Como desenvolver pessoas e desenvolver empresas por meio da comunicação. E isso passa por neurociência, passa por inteligência emocional, né? E para a gente realmente conseguir resultados muito melhores e mais impactantes para pessoas e empresas no dia a dia. Então é o que a gente vem fazendo ultimamente, né, na Comunicarte. Agora a gente migrou um pouco para o home office, para o online, para a gente dar sequência de tudo que a gente vinha fazendo e atendendo, e agora é tentar visualizar o que pode vir pela frente e o que a gente pode aproveitar nesse novo mercado que vai surgindo aí aos poucos diante de todo esse caos que a gente vem vivendo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Cláudio. Oi, Michele, Marcelo, os companheiros aí da live, pessoal da Papaya, eu
Queria agradecer ao Rafael, que a gente trabalhou junto bastante tempo na Band, um querido amigo, ao Davi e ao Matheus também, parceiros de longa data, a todos que estão aí. A gente vê dois professores nossos da faculdade aqui presentes, pelo menos eu que ouvi rapidamente aqui, não sei se tem mais, mas nos aumenta a responsabilidade, hoje grandes colegas de comunicação. Eu queria agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, as dezenas de pessoas aí no Facebook, no Zoom. Muito obrigado. Eu sou Cláudio Nicolini, jornalista, Taubaté, Unital, turma de 98. Eu fiz especialização em gestão de pessoas e estou em gestão de comunicação já há 18 anos, né? 17 anos, desde 2003. A gente vem coordenando grupos, montando times e trabalhando na comunicação aqui da região e do Vale do Paraíba. Na Bandeirantes eu tenho 23 anos, entre idas e vindas. Eu falo isso porque eu tive duas saídas. Uma em 2003, que eu trabalhei na Globo, em Mogi das Cruzes, na TV Diário, e outra em 2014, que eu fui para Formatar e fiquei quase 2 anos no Grupo Rádio Estrada, trabalhando no projeto da CCR-FM, formatando esse projeto que hoje está aí e continua com o Barreto e com o pessoal da Rádio Estrada. Nessa última volta minha aqui na Bandeirantes, já são um pouco mais de 4 anos, fazendo rádio e televisão, tanto na linha de frente, apresentando jornais diários. Estou todo dia, 7h30 da manhã, na Band Vale FM, já desde 2005, né, tirando essa saída minha de 2 anos entre 14 e 16, e no Band Cidade agora, na hora do almoço, 12h50, fazendo jornal na TV e coordenando todo o time pela segunda vez. Eu já tive uma passagem no comando do time entre 2009 e 2014, e agora, desde 2016 que eu voltei, e reaprendendo, e fazendo televisão desde 97, fazendo televisão nesse 2020 completamente diferente do que a gente fazia em 1997. Só para eu fechar aqui rapidinho, uma coisa que me chamou a atenção. Outro dia a gente fez uma entrevista com o Robson Bastos, que é professor da Unital, e eu não sei se ele ainda está, se já aposentou, mas o Robson foi meu professor, e eu vi ele no Skype, no Twitter, e eu fui lá, não era eu que ia gravar, mas eu falei, ô professor, quanto tempo? Ele, ô Cláudio, tudo bem? Tudo. Eu falei assim, professor, quando a gente estudou, jamais eu ia pensar que eu ia vê-lo assim numa tela de computador e bater um papo e dar um abraço virtual. A gente riu, né? Mas assim, era uma realidade que quando eu fui aluno dele, era impensável, e hoje é a coisa mais comum, como a gente está aqui, todo mundo online. Espero contribuir para essa live e estar junto com vocês aí no que for preciso. Show de bola. Agradeço aí a apresentação. Rafael Cataldi, se apresenta aí, cara, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Eu sou Rafael Cataldi, estou como Head de Mídia Off na agência Papaya, com muito orgulho, com muita honra. Tenho 20 anos de experiência no mercado publicitário. Atuei em grandes agências de publicidade em São Paulo, grandes veículos de comunicação. Trabalhei na Globo, trabalhei na Band em São Paulo e trabalhei com Nicola de 2012 até o final de 2019. Então, foram grandes momentos de aprendizado, onde compartilhamos muitas ideias, muitas histórias, né, Nicola? Então, estamos aqui para contribuir, agradecendo a participação de todos vocês novamente. É uma honra tê-los com a gente nessa Life to Life, que tem um objetivo, que é justamente trazer um pouco mais de entendimento do que está acontecendo no mercado, na comunicação, os aprendizados mesmo para o futuro. Enfim, até aproveitando, antes de a gente abrir a sala de reunião, a gente estava conversando, né, sobre o cenário atual, como que era no passado, o que vem daqui para frente. Eu queria abrir o fórum já perguntando para vocês, até como tema da nossa Life to Life, quais são os aprendizados no momento para o futuro no jornalismo? Como era e qual é a tendência? Como que vai ser daqui para frente? Como está sendo? Colini, começa. Posso começar. Eu acho que eu, na minha introdução, falei que a gente está fazendo jornal completamente diferente que a gente fazia 20 anos atrás. Há 20 anos atrás estava eu, Marcelo e a Michele já fazendo jornal de uma forma ou de outra, ou na produção ou na reportagem. E hoje, a tecnologia, por um lado, vem nos ajudar,
Isso muda os padrões e faz a aproximação da pessoa que está do outro lado do vídeo com você, que era uma coisa que não tinha. Você não tinha um feedback imediato. Hoje você faz uma reportagem, o feedback está na rede social no momento. Essa é uma coisa completamente diferente de poucos anos para cá, que a gente estava lá, produzia uma reportagem, uma história, uma notícia, informava, e depois você ia ter um retorno dias, semanas depois. Às vezes você recebia correspondência, e teve o e-mail que trazia uma certa velocidade. Hoje é online. Essa questão do online é muito nova, e as novas formas de integração da comunicação. Eu vejo que se caminha. A regionalização que se discutia 20 anos atrás, hoje ela é quase que uma localização. Eu vejo cada vez mais grupos de interesse se aproximando através de plataformas digitais e se comunicando e fazendo a coisa chegar através desses grupos. Eu acho que é uma mudança muito grande. E agora, com a pandemia, voltou-se a valorizar os grandes grupos de comunicação que, por um tempo, foram colocados de lado. Legal é o independente, bacana é o cara sozinho. Tem espaço para todo mundo. Mas, assim, a valorização dos grandes grupos de comunicação, eu acho que na hora que a coisa aperta, as pessoas procuram aquele caminho que ela encontra de uma garantia, de uma credibilidade, e isso fortalece os grupos de comunicação a continuarem o trabalho. Eu acho que é por aí. Marcelo, Michele. Complementando só o que você falou aí, era impensável, né, a gente fazer entrevista online há 20 anos, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, nos treinamentos, eu e a Michelle, a gente fala muito, muito mesmo sobre a tal da conexão, né? E, assim, tudo que o online trouxe de facilidade, aí eu tô falando como repórter, né? O quanto é difícil, e você é um repórter super experiente, você sentir o cheiro da história online, né? Então, tô vendo aqui, tem amigo, Neneca aqui, meu amigo, vereador, tal, tem amigos empresários. Quando você vai fazer, por exemplo, uma matéria que é mais complicada, né? De uma denúncia, por exemplo. Quando você chega no local, você aprende como repórter, tem uma perspicácia muito grande de sentir o que as pessoas estão fazendo, estão falando, qual é o clima, se aquilo é meio, entre aspas, meio armado, ou se realmente é uma denúncia séria. E eu fico imaginando a dificuldade de sentir o cheiro, sabe? Como a gente gosta de falar na redação, né? O que essa história cheira, assim? Porque o online, ele traz uma tecnologia gigantesca, uma agilidade fantástica, mas tira a coisa da conexão, né? De você sentir o cheiro daquela história, o que é mesmo. Eu acho que é um baita, um puto de um desafio para o repórter hoje conseguir sentir o cheiro das coisas, sabe, no online. Eu queria E colocar eu acho que é por isso que o repórter não sumiu. Com certeza. Assim, o Rafael colocou a palavra aprendizado, né, nesse momento. Eu queria colocar um olhar um pouco mais humano para essa visão que a gente está tratando do jornalismo, né? Para mim, o maior aprendizado para o jornalismo e para todos que estão passando pela pandemia, e quando eu digo todos, nós enquanto pessoas e nós enquanto empresas, o primeiro aprendizado para mim é o olhar para o outro. Eu acho que quem está olhando para o outro, a tendência é crescer enquanto empresa, é crescer enquanto jornalismo, é crescer enquanto pessoa. Eu acho que o maior aprendizado é esse por quê? Porque hoje as pessoas estão muito voltadas para si próprias, o que eu penso, eu tenho que dar opinião em tudo, eu tenho que me colocar em tudo, e estão se esquecendo do outro, né? A gente se conecta com o outro, com a outra pessoa. Então, para mim, o jornalismo, aquele que vai sair à frente, é aquele que tiver o olhar para o outro, né? E quando eu digo olhar o outro, a gente passa automaticamente pela nossa escuta, né? Como é que eu vou olhar o outro? Como é que eu vou olhar para o Marcelo? Como é que eu vou olhar para o Nicolini sem ouvi-los, sem entendê-los, né? Então, para mim, o jornalismo, aquele que está conectado com as pessoas, que não vai perder audiência ou que vai ter uma audiência fiel, é aquele que estiver olhando para aquela população que ele atende, para aquele público que ele atende, e não apenas colocar
no ar o que ele pensa, o que ele acha interessante, porque a direção pensa assim, porque o grupo de jornalistas pensa assim. Se a gente for pensar no nosso grupo de redações, as redações hoje estão muito enxutas, né? Então, e pouco diversificadas, há pouca diversificação, né? Diversidade dentro das redações, né? E quando não há diversidade, não há o pensamento diferente, não há como a gente pensar diferente, né? A gente acaba pensando todo mundo muito igual. Então, assim, eu não vejo um futuro assim pro jornalismo sem a diversidade e sem o olhar para o outro, né? Eu acho que a gente acaba andando no nosso mesmo circo, olhando mesmo a nossa volta, sem olhar para uma realidade que a gente não conhece, sem olhar para o desconhecido, sem olhar para o outro. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ouvir o outro, dar atenção para o outro, se conectar com o outro. E isso tudo passa pela comunicação. Eu acho que jornalistas, né, em geral, né, a gente está o tempo todo comunicando algo, né, trazendo informação, fato, mas a gente trabalha muito pouco a nossa comunicação em si, né? E a gente tem uma força, uma habilidade muito grande, um poder muito grande de trabalhar essa comunicação, que tem um poder maior ainda de reverberar isso, reverberar coisas boas, enfim. A gente tem um dado que a gente andou pesquisando e a gente, nos nossos treinamentos, né, Marcelo, sobre comunicação, tem um dado muito interessante da Kantar, né, que é uma empresa de pesquisa britânica, mas que é muito forte aqui no Brasil, aqui no país, e que ela traz isso, que 80% das pessoas que ela entrevistou, as pessoas não querem que as empresas, né, qualquer tipo de empresa, use a pandemia ali para se promover ou para divulgar a sua marca, seu produto, ou o que está fazendo, enfim. Mas que quase 90% ali dos entrevistados querem que as pessoas relatem o que tem feito de útil para a sociedade, para ajudar a sociedade a viver isso e passar por isso, né? Então, eu acho que mostra muito o quanto é importante a gente olhar para quem está à nossa volta, para as histórias dessas pessoas, o que elas estão vivendo, né? E dar voz, vez e ouvido para essas pessoas. É um pouco a minha visão de aprendizado que o Rafael colocou. Sensacional. Vai lá, Marcelo. Só para concluir o que a Michelle falou, a gente tem aqui no grupo, né, pelo menos que eu conheço, a gente tem professor, tem empresário, tem empreendedor, tem político. E olha só o peso desse dado, né? Quando a gente fala 87% do público não quer oportunismo nessa hora, o quanto a gente está vendo, né? Político, empresa, empreendedor se aproveitando do momento. Quando você tem essa ferramenta da pesquisa, que é ciência, né? Então não estou questionando o que a Michelle falou. É um dado do Kantar, que, enfim, comprou o Ibope aqui, a maior empresa de pesquisa do mundo. Como que eu vou ver esse recado para mim se 87% do público está dizendo não se aproveite do momento? Não queira fazer graça no momento, né? Só queria concluir com isso, Davi. Só aproveitando, perfeito. reforçando os dados para que os dados fiquem corretos aqui, 80%, né, diz que as empresas não devem explorar o momento para se promover, pessoas, empresas, enfim. E 87% aí sim que devam divulgar algo que estão fazendo de útil para ajudar as pessoas nesse processo a passar por isso, só para a gente deixar o dado da que reforça até o projeto de vocês, que daqui a pouco a gente fala deles de novo, desse empreendedorismo social, de ajudar realmente quem precisa e entregando valor, né? E até daqui a pouco, se vocês puderem falar novamente, que é vender um curso ao preço de uma cesta básica para levar para quem precisa. E que é o objetivo desse movimento no Vale Tem Tudo, que até por isso a gente criou algo até descolado da agência, para não ficar algo meio vendedorzão, uma coisa meio esquisita, e inclusive convidando outras agências que queiram usar esse espaço. Esse convite a gente já fez e estamos reforçando aqui. Esse espaço é de todo mundo, não tem somente clientes da agência, não tem somente os parceiros que a gente usa, tem sim quem quer contribuir, trazer algo diferente, uma construção que seja relevante. E aqui no bate-papo também, só queria fazer uma citação, tem o Leandro Tugumi, que a gente fez um bate-papo muito legal com ele essa semana, que ele é da Universidade da Felicidade. E aí o bate-papo foi muito sobre isso. A Michelle falou na hora, eu falei, nossa, faz muito sentido, que puta, olha para o outro, cara, aceita os erros, aceita as coisas que estão acontecendo, sem ficar se culpando, mas a palavra da moda, empatia, mas o que é empatia, né? Aprofunda isso de verdade, um olhar um pouco mais do tamo junto, do vamos construir junto e vamos vencer juntos, que é o que a gente está fazendo aqui. Somos 20 pessoas nessa sala, esse Facebook já passou de mais de 600 pessoas,
são pessoas que estão querendo ter uma troca. Aí você vê que a construção é muito legal, porque está todo mundo tentando se redesenhar, se reinventar, e se a gente tiver a capacidade de aprendizado de sair diferente da pandemia, com um olhar mais humano, né, Michele? A sua fala eu concordo muito, porque é minha base de trabalho, eu sempre acreditei, independente de papaya, de outras coisas, eu sempre acreditei em pessoas. E aí, quando você falou, legal você ter, os processos têm que ser redesenhados, agora é mais online, agora tem 1 milhão de ferramentas, Zoom, acho que ninguém conhecia Zoom, poucas pessoas conheciam, hoje se tornou uma ferramenta ultra importante, mas não elimina o principal, né? O principal elemento que são as pessoas. Uhum. É assim, Davi, é legal você trazer isso. Até, Leandro, é um prazer tê-lo aqui, né, com a gente. E bom saber que você é da Universidade da Felicidade. Vai bem dentro do que a gente vem estudando. A gente estuda bastante a psicologia positiva e cai bem na sua área, né, o que você tem divulgado. E aí o Davi traz uma palavra interessante, que é a empatia. E é bem disso que a gente está falando mesmo, né? E as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de empatizar com a outra, justamente porque elas não conseguem se conectar com o outro, né? E aí fica aquela pergunta, né? Como é que a gente se conecta com o outro, né? Quando eu sei da história do outro, né? Do que ele passa, do que ele vive, aí eu consigo empatizar, aí eu consigo sentir o que ele está sentindo, né? Sentir a dor dele, enfim, a alegria dele. Então a empatia passa muito por isso, né? A gente estuda há muitos anos e é muito fã do Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional no mundo, né? E o Daniel traz um pouco isso da questão da empatia, né? Tem a empatia cognitiva, emocional, que a gente fala, que é essa de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas tem também a preocupação empática. E o que é essa preocupação empática? É justamente você se importar com o outro, né? Se importar com o que ele está vivendo, com a história dele, com o que ele está sentindo, né? E se todos nós tivéssemos uma preocupação empática, o mundo hoje seria muito melhor. Trazendo um pouco para o contexto do Davi, do Matheus e do Rafael na Papaya, né? Os meninos falam que tem essa preocupação no dia a dia deles, e me lembro muito bem numa aula do Daniel Goleman que a gente participou online. Claro, o Daniel trouxe um pouco essa questão, né? Se a publicidade, se as agências de comunicação, marketing e publicidade, se elas não usassem só a empatia para tentar ali conquistar aquele cliente, aquele outro, mas sim a preocupação empática, né? A preocupação empática seria o quê? Poxa, mas será que é importante para o consumidor comprar isso? Por exemplo, não aceitariam fazer uma propaganda, por exemplo, de cigarro, né? Então, se houvesse a preocupação empática, ou seja, o olhar para o outro, o cuidado com o outro, né? A importância com o outro, né? Eu me importar com você, eu cuidar de você, né? O mundo seria melhor, inclusive, com esse olhar, trazendo um pouco para o campo de vocês, né, Rafael? Certamente, concordo E o que eu plenamente. acho, em cima disso, Rafael, Michele e Marcelo, companheiros da sala, é por isso que a tecnologia ajuda para você entrevistar um especialista, para você entrevistar uma autoridade que tem responsabilidade em meio ao que está acontecendo, ser cobrado. Agora, o papel do repórter que vai lá no bairro saber quem está precisando do quê, tendo acesso ao quê e aonde está doendo nele o problema, isso não acabou. Então, seria fácil para as empresas de comunicação rifar metade das equipes, ficar todo mundo na redação fazendo online. Online ajuda? Ajuda. Mas em cima disso, de se sentir, como o Marcelo falou, em cima do que a Michele está falando, de você ver e poder passar, é o repórter na ponta da esquadra que está lá, que vai fazer, e mais, vai fazer muitas vezes sendo agredido verbalmente na rua, vai fazer com toda a proteção que tem que ter, com medo de se infectar numa pandemia como a gente está vivendo, Com certeza, mas nossa isso senhora. que faz com que as pessoas consigam, em casa, entender a real dificuldade, que em alguns canais é espelhada de acordo com o interesse. E eu fazendo agregar um pouquinho o contexto, né, de que essa linha de frente de quem realmente está enfrentando a pandemia na rua, e que não são só, obviamente, que os médicos eles têm uma importância absurda, mas o jornalismo, porque é quem traz. Você fez um ditado aí, Nicolino, depois você repete, que eu não vou lembrar agora. Que o médico cuida e o jornalismo dá notícia, não vou me lembrar, mas é um contexto importante a gente lembrar disso, que quem está levando a televisão está com uma audiência absurda, nunca se viu tanta televisão. Legal, e o conteúdo que está lá, quem tá gerando, né? E o repórter, o jornalista, ele não vai ser substituído, senão esses aplicativos, a Vanguarda tem um aplicativo de Mande Notícia e a Band tem um aplicativo de Mande Notícia,
Inclusive, esse da Band foi a gente que desenvolveu. Se isso por si só funcionasse sozinho, isso é antes pandemia, beleza, mas para que o resto da turma, né? Para que o resto da turma. Então, eu acho que se não tiver esse capital humano trabalhando, e aí entra no principal jogo, né, que é como é que está a cabeça dessas pessoas, que não faço ideia da rotina de vocês, do ambiente jornalístico, né, que deve ser uma coisa bem puxada. E aí a gente tem a ver até a pergunta que o Gustavo fez, depois o Rafa faz a pergunta aí. Fala, Michele. Isso que você está falando, assim, é bem legal, porque é uma judiação o quanto esse capital humano do jornalismo não é valorizado. Não é valorizado. As pessoas, os jornalistas, os repórteres, eles ralam muito, cinegrafistas ralam muito na rua, se expõem ao risco diante disso tudo que está acontecendo e não são valorizados. E quando eu digo não são valorizados, especialmente financeiramente, e com certeza como o valor humano mesmo, né, de reconhecimento, né, do trabalho feito, né? Então, assim, essas pessoas que hoje estão aí nas ruas trabalhando, e vale aqui para os nossos colegas, que foram colegas de muitos anos, né, Marcelo, ao longo do período que a gente trabalhou aqui na região, todas as emissoras aqui, vale muito para eles e fora, porque assim, são pouquíssimos que são valorizados financeiramente e com reconhecimento, né? E acho que o esforço maior é deles, porque se não fossem eles, quem ia colocar isso no ar, né? A empresa tem todo o lado técnico, administrativo dela, mas quem faz as televisões, as rádios, os veículos impressos são esses jornalistas, né? Essa mão de obra totalmente desvalorizada hoje, né? E são pessoas que ralam muito e ganham muito mal. O nível de saúde da sociedade. Ser mais técnico não significa... Desculpa, estava aberto o microfone aqui. Com certeza, tem que ter um novo olhar para esse momento dos negócios, né, para toda a estruturação de como funciona, esse olhar crítico sobre o valorizar o capital humano realmente acontece em quase todos os segmentos, né, mas agora está ficando claro e evidente quem está na linha de frente, né. Por exemplo, nós somos agência, somos em quase 30 pessoas, as nossas primeiras 3 semanas foram caóticas, o time, eu me incluo, de muitas inconstâncias emocionais, de tentar se readequar a um processo novo, uma forma nova. Eu sou movido a encostar nos outros, uma família, nós somos em 6 irmãos, a vida inteira é tudo no mesmo quarto, bagunça, zona. Eu sinto falta de encontrar com as pessoas. E a galera da agência, no geral, é esse perfil. Então, doeu muito, mas eu acho que não tem uma comparação a alguns segmentos que tem que se expor. Eu fui comprar remédio na farmácia, eu fiquei olhando, era uma senhora atendente, aí eu perguntei, ela chega às 6 horas da manhã, vai embora às 11 horas da noite, então é uma rotina bem puxada. Rafa, faz a pergunta do Gustavo aí, que eu acho que pode ainda dar mais um gancho. O Gustavo Almeida fez uma pergunta, que é a seguinte: no pós-Covid, como será a comunicação nas empresas e negócios? Como as lideranças deverão agir num ambiente mais virtual que presencial? E eu queria aproveitar e emendar uma outra pergunta, até com base nisso que a Michele e vocês sinalizaram, como que vocês têm visto esse crescente ataque ao jornalismo no mundo, Bom, se eu puder começar a responder a pergunta do Gustavo, queria agradecer, porque o Gustavo se tornou um amigo, né? Amigão ao longo dos anos. E a gente gosta mais de falar de futebol do que de negócio. Mas vamos falar de futebol, de negócio aqui agora. E eu, com toda sinceridade, assim, a primeira parte da pergunta, eu, com toda humildade, vou dizer assim, não sei. E acho, ontem o Rogério está aqui também, depois o Rogério Couto quiser participar, ele tem uma frase que é assim, não sabemos, e olha, eu estou arriscando dar risada de quem fala que sabe. Eu guardei muito essa frase dele. Acho vai entrar aspas aí para pós-humanidade essa frase aí. Mas, desculpa voltar no assunto que eu já falei aqui, mas eu acho que o líder, respondendo a segunda parte da pergunta dele, o líder vai ter que saber se conectar com as pessoas. Tudo que a Michele falou de empatia, tudo certamente que o Leandro fala aí da Universidade da Felicidade, essas palavrinhas, viu, Davi, igual você falou, que são palavrinhas da moda hoje, são mesmo, elas vão ter que ser praticadas na essência, porque a distância... Tem que entender o que significa, né? Não é só falar. Se esse líder não tiver a capacidade de criar conexão online, da mesma forma com que ele criava muito próximo, da forma com que ele criava presencialmente, esse cara, ele vai cair no mercado.
Então, a comunicação das empresas vai passar essencialmente pelo poder de conexão, de liderança no virtual. E isso, aí puxar a sardinha um pouco para o lado, né? A tal criar conexão, criar empatia, além da boa vontade, passa por técnica prática de comunicação. Você pode aprender a ser empático. Você pode aprender a se conectar. Até porque, Marcelo, eu acho que no virtual, no online, assim, tá todo mundo muito mais nu do que estava quando estava produzindo. Né? Você, como eu, como a Michelle, como alguns companheiros, a gente produzia uma coisa para exibir. Hoje é tudo online. E aí você fica nu. Então começa a aparecer aquelas imperfeições que todos nós temos, que todo mundo, é claro, procura esconder sua imperfeição. Isso é da natureza. Todo mundo quer valorizar o que é bom e esconder a imperfeição. Quero valorizar minha voz e esconder minha careca. É assim que funciona. Né? E isso Tamo vale, junto nessa. Né? E isso vale para tudo. Então a gente está mais nu. Como é que vai ser? Eu concordo com você. Receita de bolo? Não tem. A gente pode aqui discutir tendências, caminhos, que é um pouco disso. Essa sinceridade, uma linguagem mais coloquial, que vem se tornando, e essa linguagem que a gente tem aqui, que é mais limpa, mais pura, está indo para a televisão, para o rádio. Já foi aquele tempo de que muito boa tarde a vocês que estão na live, isso não existe mais, né? E o rádio também já não existe mais aquele muito bom dia para você que nos ouve. A coisa está diferente. Essa é uma tendência. Agora, como é que vai ser? Não tem de jeito nenhum uma receita de bolo para saber. E da liderança à distância, só para fechar rapidinho em cima desse ponto, para a Michelle falar, é o seguinte, bom, primeiro que a redação mudou, né? Aquela coisa de chegar jogando jornal no outro, dando sapatada e porrada, acabou. Não rola mais. Com o povo, tratar o povo com o respeito que ele tem que ter. Acabou aquela coisa de que não, quem sabe fazer televisão somos nós, o resto não sabe. Isso também já não existe mais. Né? Então, essa troca é muito maior. E eu acho que a liderança à distância requer uma coisa: confiança na pessoa que está do outro lado. Se você não tiver, meu amigo, o cara pode ser o melhor. Se você não confiar no cara, não adianta, vai ficar chicotando, não rola. Eu acho que é por aí. E assim, Nicoline, falando um pouco disso que você e Marcelo colocaram, não tem receita, mas há caminhos que a gente pode seguir nesse sentido, né? E um caminho que eu vejo, que eu acho que é uma palavra muito importante hoje, e lá na frente vai ser pós-pandemia, pós-Covid, é a palavra transparência. Eu acredito muito que a gente vive essa era da transparência, da gente ser verdadeiro. E quando eu digo ser verdadeiro, por um líder, tem verdades que não podem ser ditas por questões estratégicas, né? A gente sabe disso, né? Porém, é possível você ser transparente sem dizer toda 100% a verdade. Então, eu acho que isso lá na frente vai fazer a diferença, né? Do líder com seus liderados, né? Ele ser transparente, verdadeiro, comunicar aquilo que é essencial e que vai fazer a diferença ou para o trabalho ou para o resultado daquela determinada empresa, daquele determinado negócio, né? E isso vale muito para os políticos. A gente vê muito hoje, né, a política, dia após dia, é uma revelação, né? Revelação de uma verdade. E aí continua essa polarização, essa briga que a gente vê na mídia toda, né? Então, acho que a palavra transparência é algo que a gente tem que prezar por ela aí nos próximos meses e anos aí pós-pandemia, que eu acho que quem pensar nisso, for por esse viés, vai com certeza tá um pouco antecipado. E quando a gente trabalha com transparência e verdade, a gente conquista essa palavrinha que você falou, a confiança do outro, né, Cláudio? E aí é quando a gente tem confiança, a gente tem credibilidade, uma relação, uma conexão muito melhor com o outro. E aí, falando um pouco dessa liderança, né, saudável, hoje a gente vê líderes mais humanos, completamente diferentes do que foram líderes lá atrás. E aí eu aproveito para parabenizar o Gustavo. O Gustavo é um exemplo de um líder mais humano, né? Nós temos outros exemplos, bons exemplos de pessoas que nós trabalhamos aí ao longo desses anos dentro do meio corporativo, das multinacionais, que são líderes mais humanos, né? E o que é o líder mais humano? É aquele líder
que ouve o outro, né? Que dá uma autonomia para o outro, que mostra que confia no outro, né? Não é aquele líder centralizador que o Claudinho falou, que bate, dá porrada na mesa e eu sei e eu faço. Não, é aquele que divide ali o aprendizado, o conhecimento, enfim, que se preocupa com o outro. A gente volta a cair na palavra preocupação com o outro, se importar com o outro, que cai dentro da empatia que a gente vem falando. Então, acredito que durante e pós-Covid, dentro dessa questão que o Gustavo trouxe, transparência, né? Ouvir o outro, dar atenção ao outro, autonomia ao outro, confiar no outro, são palavrinhas que com certeza vão fazer a diferença na liderança. Ô, Mi, deixa eu tentar botar uma pimentinha mais aqui e tentar dar uma sequência na conversa. A gente está misturando aqui alguns assuntos, né, de comportamento, da parte de gestão. Isso tudo que a gente está falando agora tem muito a ver com RH, né? Nas primeiras edições a gente recebeu a Luzia Gazeta, ela é diretora do Grupo Ouro, uma das maiores empresas de RH e terceirização de mão de obra, então esse tema ficou bem destrinchado aqui nessa live especificamente. E aí, assim, a minha questão aqui para vocês responderem, né, queria saber de verdade a opinião de vocês, sentido de que o mundo empresarial, né, a gestão já vinha num caminho, que o Davi comentou aí, de ser mais ágil, né? As grandes corporações, o histórico de gestão de RH era aquele lance de reunião uma vez por ano para você fazer o feedback e gestão das áreas, né? E onde o RH tinha que cuidar da documentação para que aquele processo acontecesse. E hoje a tendência é que o RH, na verdade, ele cuida de treinar os líderes para que isso aconteça com a base da operação a cada 2 a 3 meses no máximo. E os resultados são mais orgânicos, os resultados são mais reais, né? Então, aquele tempo... Porque você chegar em dezembro e falar, e aí, como é que foi o ano? Pô, janeiro já acabou, fevereiro passou, março você esqueceu, abril, puta, você vai lembrar do final do ano já desgastado, onde, assim, o sonho daquele ser humano que está ali na operação está esquecido, a energia dos altos e baixos do ano vão ficando mornas e você não tem uma gestão efetiva, você realmente não cuida das pessoas que estão com você de forma efetiva. Então, o que eu gostaria de passar aqui, nesse contexto que a gente está caminhando, o que você e o Marcelo estão vendo, né, na rua, vocês que têm o histórico do jornalismo e hoje estão atuando na rua, né, estão empreendendo, treinando equipes, e também saber a opinião do Nicolini em relação a essa cultura antiga, como é que está dentro de uma grande estrutura, como o Grupo Bandeirantes. Então, tem esses dois lados, né, de uma grande estrutura que se adaptou e de vocês que estão na rua empreendendo. Eu queria deixar essa discussão, se alguém tiver ainda alguma coisa para colaborar nessa formatação do pensamento, que isso tem tudo a ver também com o que o Leandro colocou para nós, aí, com a Universidade da Felicidade, realmente você aprofundar nas pessoas, né? E essa cultura, esse novo hábito de trimestral ou a cada 2 meses, tem dado bastante resultado. Assim, Matheus, trazendo um pouco pelo que você está falando, né? Na minha visão, na visão da Comunicarte como um todo, tudo isso passa pela comunicação, como a maneira que eu me comunico dentro de casa, no trabalho, com as pessoas ao meu redor, enfim. Então, para a gente tudo passa pela comunicação. E aí, quando a gente traz para dentro das empresas, né? Como é que eu melhoro a minha comunicação? Tem receita de bolo? Tem, mas não é de um dia para o outro, é com um tempo, né? É exercitando. E aí o exercitando não é exercitando só na empresa, é exercitando em casa, né? É exercitando numa discussão com a esposa, com o marido, numa briga em casa, né? E tudo isso que a gente está falando passa completamente pela nossa inteligência emocional, né? A partir do momento que eu tomo consciência, né, da maneira como eu me comunico com o outro, se eu sou agressivo, se eu sou um líder, um chefe, enfim, agressivo, para eu melhorar, isso vai passar automaticamente pela minha comunicação. Quantas e quantas pessoas a gente já treinou em empresas, pessoas que eram extremamente arrogantes com os colegas de trabalho, tinham postura arrogante, pessoas extremamente frias, que dão bom dia para a mocinha que está sentada na recepção, mas mal sabem a história dela, o que ela passa, a história de vida, mal se conectam com essa pessoa. Então, tudo passa por essa conexão no nosso dia a dia, né? Se a gente quer ter uma mudança, a mudança tem que vir de cima, o líder tem que ser o exemplo, né? A gente precisa, um pouco do que a gente fala em casa para os filhos tem que ser. A liderança é a mesma coisa, né? De que adianta a gente cobrar uma postura diferente de quem está abaixo da gente, se a minha postura é arrogante, é agressiva, enfim, tudo passa pela comunicação, né, Marcelo? É um pouco o que a gente estuda, um pouco o que a gente defende hoje, né, Marcelo?
Seu áudio está cortado. Desculpa, gente. Eu acho que a essência de tudo que a gente fala, a Michelle já foi muito feliz aí, mas eu sempre começo os treinamentos, sempre, os presenciais, dizendo o seguinte: pessoal, aproveita esse dia, porque a empresa está pagando a conta, mas não é um treinamento corporativo. Porque a gente não acredita naquela coisa assim, olha, quando estiver na reunião, faça isso. Quando estiver tentando vender, faça aquilo. Eu acho isso extremamente ultrapassado, desculpa o termo, até babaca, sabe assim? Não tem outro caminho. Então, assim, é um convite para, assim, você está afim de rever seus valores, de rever sua postura? Então, vamos embarcar nisso. Não dá mais, Matheus, para fingir, sabe, fiz um treinamento e agora eu me comporto assim no departamento de vendas. Ou você resolve mudar o estilo, né? Por isso que eu falei que é bacana a gente ter aqui comerciante, empresário, RH, político, porque assim, ou você decide progredir nisso, ou você vira um personagem, cara. E o personagem, uma hora a máscara cai. Isso é fato, né? Estamos tanto no tempo de falar em máscara, né? O uso de máscara, literalmente, personagem treinado, a máscara cai. Né? Agora, se você decide mudar a sua estrutura mental, emocional, por mais que isso doa, né? Eu e o Cláudio começamos em redação de jornalismo na base da porrada, né? E era assim. E era assim mesmo. Então, assim, mas deu certo, sempre foi assim que funcionou na base da porrada. Beleza, né? E deu certo, por muito tempo deu certo. Hoje não dá mais. A gente pode citar aqui N case, né? Os publicitários adoram falar da Blockbuster, né? Que o senhor disse que nunca ia falir. Alguém conhece locadora hoje de filme? Não, né? Então, assim, beleza, deu certo. Lá em 99 dava certo. Hoje simplesmente não dá. Ponto final. Né? Ou usa o treinamento para mudar o ser humano, ou é tudo conversa fiada, na minha opinião. Olha, eu acho que em cima disso, a gente na Bandeirantes já vinha trabalhando desde a década passada com investimento em treinamentos para os gestores e para fazer isso orgânico. O Rafael estava na casa nessa época, pôde fazer alguns também, né? E isso é importante. E a questão de mudar o todo, que o Marcelo falou, não tem outro jeito. Não dá para você ser 8, 10 horas por dia no trabalho e outro em casa e outro. Não tem jeito, né? Você acaba sendo isso. E é um processo evolutivo que a gente, que é de uma geração que pegou o começo da internet e está vindo, tem que aceitar que tem que mudar e evoluir, né? Não tem jeito. Quem ficar falando, mas eu sempre fiz assim, sempre achei assim, sempre deu certo, não vai mais dar certo. Uma hora vai ficar à margem do mercado, como a gente vê diversos colegas. A questão da cultura do RH da comunicação, a velocidade hoje é muito maior, Matheus. Não dá para fazer reunião uma vez por ano e a coisa muda, às vezes, de semana para semana. Não tem jeito. E outra, a gente está em crise, está discutindo projeto novo para cá, está discutindo a rádio, está discutindo a TV, está discutindo o jornal, está discutindo o entretenimento que é necessário. Não dá para, não vamos só agora tocar até o final do ano para ver o projeto 2021. Mano, a gente não sabe como é que vai virar para 2021. Quem falar hoje que sabe, não sabe. A pandemia vai até quando? O lockdown vai existir ou não vai? Vai tudo fechado até o dia 1º ou vai ter mais um espaço? Ou não? E aí? Né? Não adianta, é um dia depois do outro, então não dá. Vamos esperar para fazer o balanço, já ficou para trás. Né? Hoje a velocidade é muito grande, mesmo nos grandes grupos como o nosso, né? Da Bandeirantes. Hoje não tem mais essa de que vamos esperar a morte da bezerra. Mano, já morreu, né? Já virou churrasco e não tem mais bezerro para você esperar. Então, assim, não dá. Os grupos viram isso, estão mudando muito rapidamente. A estrutura não era essa até poucos anos atrás. A coisa era mais paquidérmica até poucos anos atrás. Hoje é assim, eu pego o telefone e ligo pro Schneider em São Paulo e falo assim, e aí, Rodolfão, beleza, velho? É o seguinte, eu tô com uma matéria aqui, não sei o quê. O cara é o diretor de jornalismo. Há 10 anos atrás, o cara era intocável pra gente aqui do interior. Então, assim, as coisas mudaram muito rapidamente. Né? E de relação. E essa relação aqui, que a gente está tendo aqui, e é a relação hoje da chefia, a relação do mesmo grande grupo corporativo. Você precisa ver o todo. Bom, lá 20 anos já sabia que era assim e continua. A gente fica no meio da redação. Então, isso é uma facilidade. E outra coisa, a pandemia, só para fechar, veio a mostrar que a distância do departamento comercial para o departamento de jornalismo é cada vez menor e não tem outro jeito. E isso não é fazer jabá.
Tá? Isso não é jabaculê. Essa mudança de mentalidade, eu sou do tempo que você falava que a matéria tinha alguma coisa com o comercial, arrepiava os pelos da cabeça, dava tremedeira, xingava todo mundo. Acabou, mudou. Isso não é jabaculê. É uma outra forma de fazer a comunicação necessária para a sobrevivência, para que esse mesmo repórter que faz uma matéria hoje mostrando a doação de toneladas de uma empresa que é parceira, ou que pode se tornar parceira, é o mesmo que vai lá mostrar a agonia de quem está 8 horas na fila da caixa para ganhar míseros R$600, ou está lá sem comida porque não conseguiu ter. É o mesmo repórter, e o repórter tem que ter essa noção. Nós, líderes, em primeiro lugar, e disseminar isso para a equipe. Ô, Cláudio, sempre me perguntavam assim, por que quando você vai falar mal de uma empresa, né, aconteceu um acidente de trabalho numa empresa, você vai lá e mostra a fachada da empresa, né? Você vai lá, cita a empresa. E quando você vai mostrar um projeto social que a empresa desenvolve, que é muito legal, você omite o nome da empresa. E me perguntaram, eu sempre achei um absurdo, né? Ah, não, a gente não pode fazer propaganda, né? Propaganda e jornalismo não caminham juntos. Isso. Mas eu acredito muito nesse viés, claro, com linhas separadas aí, né? Tem uma linha um pouco tênue ali que separa um departamento do outro, um mercado do outro ali. Você falou da fachada, é um belo exemplo, Michele. É isso, é de mostrar ou não mostrar. Pô, vamos mostrar, pro bem, pro mal, né? Por que não? Eu acho que só de estar existindo a conversa, né? Realmente, eu também nunca entendi muito isso. Eu falo, porra, cara, por quê, né? Mas agora a conversa está existindo. Pelo menos já estamos falando sobre. Tem emissoras que enfrentam isso de uma maneira um pouco mais leve e executam. Tem já outros que ficam um pouco mais... Mas pelo menos está falando sobre. Já é uma grande mudança dentro desse cenário, porque não faz sentido ficar esse distanciamento tão grande de jornalismo e comercial. E eu acho que dentro de todos os grupos de comunicação tem pessoas suficientemente inteligentes para achar a linha correta e não ficar tendo mistura. Então, eu acho que não tem mais volta esse processo, né? Sim, mas eu acho que tem que ter uma certa preocupação, sim, para não acontecer o que acontece, que é antigo, a gente sabe, né? Que a gente falava que a imprensa pequena vivia disso, né? Você paga, você tem a matéria. Você não paga, você não tem a matéria. Então, acho que precisa ter também um cuidado, pouco de equilíbrio nesse processo, né? Do juntar o departamento ali de jornalismo e comercial caminhando juntos com um certo respeito também ao telespectador e ao anunciante, né? Acho que tem isso, que a gente sabe que isso não acontece, né? Tem muitos e muitos veículos, né, que não respeitam isso que a gente está trazendo. Mesmo muito próximos, né? O jornalismo e a publicidade sempre tiveram uma relação de conflito, né? Principalmente de tempos para trás. Porém, a gente sabe também que a publicidade, as relações públicas, o jornalismo é uma combinação assim perfeita para a realização de um plano estratégico de marketing, principalmente de conteúdo. E cada vez mais a gente vem percebendo essa integração da publicidade com o conteúdo jornalístico. O cliente ele não quer mais apenas a publicidade pela publicidade, o comercial pelo comercial. Precisa ter esse engajamento da comunicação publicitária com o conteúdo jornalístico, esse brand content. Cada vez mais isso tem sido relevante e importante. E o jornalismo tem se mostrado mais flexível no sentido de aceitar participar de projetos, de encaixar pautas. Isso é importante, não é? Principalmente num cenário que a gente vem construindo de tanta dificuldade comercial. Deixa eu só falar o seguinte, não é pagar e aparecer, não é isso. Não é pagar e aparecer, não. O que eu quero dizer é que, assim, jamais eu imaginaria ver uma reportagem no JM, por exemplo, falando que a empresa tal está fazendo tal coisa. É pandemia. Mas jamais. 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 Eu estou falando do jornal de maior audiência do Brasil. É por isso o JN. Mas isso está no Jornal da Band, isso está no Band Cidade. Jamais. E assim, isso não é porque eles estão pagando para fazer, não. O momento mostrou que é interessante, do lado humano, que a Michele falou bastante, se mostrar que tem pessoas humanas nas empresas fazendo as coisas nesse momento de crise.
E aí, por que não dar o nome da fachada da empresa? Como a gente sempre deu e vai continuar dando da empresa sem vergonha, que só nega imposto, que faz, que apronta, que tem denúncia para fazer. Né? Então, eu acho que assim, só, pelo amor de Deus, longe de que pagou, saiu, não é isso, mas é a gente, eu acho que a pandemia fez o jornalismo ser um pouco mais humano na questão de poder mostrar a humanidade de algumas empresas sem que isso seja considerado um jabaculê. Então, eu acho que é essa uma mudança que a gente está passando e que é um caminho sem volta. Mas o que a Michelle falou, que tem que ficar, os dois olhos muito atentos, a gente tem e vai ficar brigando com o comercial. Essa briga vai ser eterna, sem dúvida. Sim, eu acho que a gente deixou de responder uma pergunta do Rafael. O Rafael trouxe a questão do que a gente acha também, meninos, desses ataques, né, aos jornalistas. Perfeito, eu ia falar dela agora, para vocês falarem desse tema. Isso, a gente não respondeu o Rafael, né? A gente acabou se empolgando com o outro tema dos líderes ali. E acho que, assim, eu acho muito absurdo e surreal isso. E traz à tona de novo aquela questão que eu trouxe aqui para vocês, do olhar para o outro, do se importar com o outro. As pessoas que fazem isso não têm noção, não têm uma noção mínima do que essas equipes ralam, do que elas sofrem, do que elas ganham mal, do que elas se esforçam para estar ali levando fatos, informações, notícias para elas em casa, na rádio, enfim, de qualquer forma. Porque, assim, o trabalho do jornalista, eu posso falar isso por ter vivido na pele, é extremamente desgastante, cansativo. Tem momentos muito prazerosos, né? A redação em si, né? Os colegas de jornalismo de comunicação costumam ser divertidos, engraçados, assim como o Cláudio, o Marcelo, enfim, mas tem esses momentos, mas no geral a vida de um jornalista de dia a dia, de redação ali, ela é muito cansativa, ela é desgastante, ela exige muito esforço. Eu me lembro de ter ido cobrir uma passeata dessas políticas, né, que acontecem lá na Basílica de Aparecida, e uma pessoa passou, me ofendeu tanto, se eu recordar eu até choro aqui, mas eu lembro que eu parei, eu chorei, o cinegrafista estava comigo, falou, calma, minha, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô passando por isso, tô com uma filha em casa, né, pequena, uma bebê com menos de 2 anos, e eu aqui, né, eu tava na reportagem, tinha sido deslocada para a reportagem por conta da questão do peso, e eu aqui vivendo isso, ouvindo isso de uma pessoa que não sabe mínimo da minha vida, que está aqui me julgando, me agredindo, né? E aí palavras assim de lixo, de horrores para baixo, e aquilo me doeu tanto na minha alma. E assim, o Marcelo era repórter de rua, pode acho que trazer um pouco mais dessa experiência, né, Marcelo? Então, assim, o pouco que eu vivi disso, principalmente nesse fim, me doeu muito. Então eu sei o que os meus colegas estão vivendo. Quando eu digo meus colegas no país todo vivendo essa dor que é você ser achincalhado na rua, né? Enfim, porque as pessoas hoje não toleram mais, não tem mais tolerância, cuidado com o outro, importância com o outro, preocupação com o outro, enfim. Eu queria aproveitar, Michelle, queria compartilhar dois assuntos, Rafael, que eu acho que responde até profundamente o que você está perguntando. O que você acha, acho surreal, né? Acho absurdo, enfim, nem sei o que eu acho, né? De tão surreal que é, como aconteceu anteontem, o cara pegar um tripé do cinegrafista e quebrar o pé do cara. Isso para mim é surreal. Mas acho que tem um ponto mais profundo ainda. São 2 situações, gente, que eu passei e que eu queria muito compartilhar com vocês, de colegas, não são meus amigos, ainda bem, mas de pessoas que estamos em grupos de WhatsApp iguais. Uma colocou o Caco Barcelos apanhando, né? O Caco Barcelos, gente, na minha opinião, é um dos maiores repórteres da história do jornalismo brasileiro. Tem obras jornalísticas premiadíssimas. Um repórter conhecido pela coragem de entrar nas favelas do Rio quando ninguém entrava e tal. E 2 coisas, né? Primeiro, ele apanhou, foi em 2013, eu busquei na internet, foi em 2013 que ele apanhou na Assembleia Legislativa do Rio, e as pessoas publicando como se fosse agora. E o comentário embaixo de um vídeo que mostrava um senhor de 70 anos apanhando era: a Globo tá merecendo. Então, assim, eu não sou porta-voz da Globo, nem trabalho mais lá, mas assim, não consigo fazer esse link entre você não gostar da linha editorial da emissora e o cara de 70 anos, repórter, tá apanhando. Não consigo. E o segundo ponto, gente, que essa polarização, né, gigantesca política que foi
esse colega que apanhou e alguém de um grupo lá de futebol, enfim, falando, usou essa frase, abre aspas, só tá abrindo a porteira. Agora a repórter da Globo vai apanhar e tem que apanhar toda semana. Eu acho assim, cara, o primeiro eu questionei, cometi a besteira de questionar, porque eu acho que questionar em grupo de WhatsApp é algo que... Eu respondi assim, é sério que você tá apoiando o que o Caco tá apanhando é legal, porque a Globo merece? Então, assim, 2 pontos graves. Primeiro era fake news. Ele não estava apanhando por causa da matéria lá do Bolsonaro, que colocou em questão. Tinha apanhado em 2013. Então, fake news e a valorização. E o segundo, que eu não discuti, que é o seguinte. Porra, só abriu a porteira. A Globo tá merecendo isso mesmo. E eu acho assim, cara, tão surreal, tão absurdo, tão desconexo com qualquer outra coisa, que eu falo sempre assim, meu amigo, você não gosta da Globo, assiste a Band. Se não gosta da Band, assiste o SBT, assiste a TV a cabo, faça o que você quiser, mas argumentar que a Globo está merecendo que o repórter apanhe é um raciocínio que não encaixa lógica nisso. E é muito triste, muito lamentável. Semana passada eu liguei para o Renato Peters, que é meu amigo da época que eu trabalhei no Globo Esporte. O Renato apanhou também na Zona Leste lá de São Paulo. Surreal. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que precisava pôr para fora isso. Surreal, cara. Bom, recebi esses dias um feedback de uma equipe de reportagem que disse, pô, Nicola, daqui a pouco a gente vai ter que andar com segurança. Falei, por quê? Não, porque a gente passando o cara. Band China! A China comprou a Band comunista! Pô, repórter. Porque em cima disso que você está falando, você ria para chorar, né? Mas em cima disso que você está falando, assim, a questão cognitiva da pessoa enxergar no coitado do repórter da Band Vale, que ganha pouco, trabalha muito, toma sol e chuva, é o cara da Band China. O Peters fazendo reportagem no jornal local em São Paulo, ser a Globo. Realmente é surreal. Mas, infelizmente, a polarização levou a isso. E aí, assim, você ou se não é contra. Você não pode não ser. Assim, tem o verde e o amarelo e mais uma infinidade de cores, né? Então, assim, mas para muita gente, se você não é verde, você é o amarelo. Não, mano. Eu não sou verde, mas também não sou amarelo. Eu sou, sei lá, lilás. E tem gente que não interpreta assim. Então, se você fala que você não é a favor de um lado, automaticamente você é do outro. E isso, para mim, é o maior absurdo. Porque não é porque você não gosta de café que você tem que gostar de leite, pô. Né? Então, assim, e essa polarização tem trazido isso. Infelizmente, isso aqui. Né? Aqui que o repórter da TV Band Vale, da Globo Vale do Paraíba, da Record, né? Tem de influência de possibilidades de que achar que o grupo de comunicação é X ou Y, é um lado ou o outro. Mas o que, no fim das contas, nos mantém motivados é ver o que já foi falado aqui no começo pelos profissionais da Papaya, que a televisão nunca foi tão vista, que os grandes veículos nunca foram tão assistidos, né? Então, ainda vale a pena você se esforçar para levar a informação fidedigna. Pô, nesse contexto das TVs nunca foram tão vistas, isso é fato, né? Ninguém está fazendo aqui porque vocês têm esse histórico, o Nicolini ainda na Bandeirantes, mas é fato. E a gente, na agência, temos clientes que estão batendo as suas metas, mesmo nesse momento de maluco que a gente está vivendo, porque sim, tem feito campanha em TV e rádio, também trabalha obviamente com mídia, com redes sociais, mas as redes sociais também elas estão obesas de conteúdo, porque todo mundo virou rei da live, todo mundo virou palestrante, e aí acabou tendo tudo uma questão de ciclo também, né? Uma explosão de muitas coisas, e muitas delas sem tanto conteúdo assim, e a TV, como também já foi dito aqui, teve um esvaziamento dos anunciantes por questão financeira, mas é hora de ser protagonista. É hora de levar a mensagem correta, né? Não é ficar também só no bate-lata lá errado. Então, esse composto, né, Rafa? Até você que é o especialista lá da agência, é o composto, né? Fazer esse trabalho do on-off, de levar conteúdo relevante, de trabalhar
os relacionamentos, de resgatar os parceiros, os clientes, olhar para dentro, né, de dentro para fora, reorganizar time, reorganizar processo, cuidar das pessoas. Então, é um trabalho árduo, né? Fala aí, Rafa. Não, é isso. Eu acho que são nas crises que surgem as melhores ideias e as grandes oportunidades, né? Nesse momento que a gente vem vivendo, a televisão está tendo, né, uma audiência super elevada, vem crescendo a audiência da televisão, o consumo, principalmente os programas jornalísticos, as pessoas estão em casa, estão buscando informação, estão consumindo mais, né? Por outro lado, os anunciantes estão preocupados, incertos do amanhã, acabam meio que colocando o pé no freio, né, na comunicação. Isso acaba gerando novas oportunidades de negócios com custos mais vantajosos. Então, você tem uma audiência mais elevada, com custo menor, você tem uma rentabilidade maior, enfim, são as oportunidades que os momentos de crise acabam oferecendo, né? Momentos também onde a concorrência não está atuando, então as marcas que estiverem presentes nesse momento acabam aparecendo de uma forma muito mais efetiva, muito mais forte, sem a atuação da concorrência e com investimento até menor do que em momentos de sazonalidade, por exemplo, Natal, Pais, Mães, Black Friday, onde o consumo da mídia naturalmente acaba sendo maior. Lei da oferta e procura, né, Ô, Rafael, tem uma pergunta aqui do Rubens, que ele fala: a questão que teremos pós-Covid-19 será a ansiedade dos grandes grupos de voltar a ter seus negócios em competitividade. Como estamos diante de debatedores competentes em diversas áreas, pergunto: as pequenas empresas terão espaço através da mídia? Na minha opinião, primeiro, antes de trabalhar a marca de fora para dentro, é trabalhar de dentro para fora. Primeiro, a gente precisa conquistar o cliente, né? Eu acho que sim. Eu acho que construir é um momento das marcas serem protagonistas, independente do tamanho da empresa. Ou seja, ela é uma grande organização, uma grande empresa, um pequeno, um médio, isso dá para ser feito, isso dá para ser construído. Isso não significa grandes investimentos. Primeiro, a gente precisa entender como o comportamento do cliente, entender de dentro para fora o que está acontecendo, e a partir daí, sim, a gente consegue consolidar uma marca. E não só a publicidade pela publicidade, não é isso que constrói uma marca. Rafael, complementando um pouco do que você falou agora, né, de olhar um pouco para dentro da marca e um pouco do que você colocou da audiência da TV, eu acho que a audiência nas TVs também, esse crescimento é muito bom, muito positivo para as TVs, mas também ele é um pouco ilusório, né? A gente tem que pensar o seguinte também: estamos mais em casa, né? Então, às vezes, você liga a TV por ligar, né? A hora que tem uma notícia que te atrai, você vai lá dar uma olhada, né? É um pouco isso também, né? Então, acho que tudo passa por uma única pergunta, né? Qual é o meu objetivo, né? O que eu quero comunicar, né? Então, essa é a pergunta, né? O que eu quero que o meu cliente, que o meu fornecedor, que a comunidade, que as pessoas enxerguem que elas não estão enxergando. Então, passa única e exclusivamente por essa pergunta, e aí você vai conseguir direcionar para o teu público, né? Então, a gente fala muito hoje, né, dos benefícios e malefícios das redes sociais, da internet. Tem inúmeros benefícios, né? Você hoje pode redirecionar a sua verba, os seus esforços para aqueles grupos específicos que são os seus grupos, né? Enfim, que vão comprar seu produto ou que vão pensar como você, né? Foi isso o tempo em que a televisão entubava um conteúdo e todo mundo aceitava aquilo, né? Então, hoje você tem essa gama, essa possibilidade, né, de segmentar, de ir para onde você quer por conta desse mercado online, das redes sociais, enfim, da internet. Você tem essa possibilidade, né? E aí, vou pegar toda a minha grana e botar na TV. Hoje você pode dar um tiro no pé,
Pode ser que seu público não esteja ali, né? Então passa por tudo isso. Primeiro de tudo, né? Se faça perguntas, né? As perguntas são poderosas. A gente trabalha muito isso no nosso coaching de comunicação, né, Marcelo? Quantas perguntas são poderosas? Se faça perguntas, né? Qual é o meu objetivo? O que eu quero comunicar? Para quem eu quero comunicar? E aí você vai ter esse direcionamento. Aí você vai ver, puxa, não vale a pena eu anunciar numa televisão, mas vale a pena eu falar com aquele influencer que tem só 5 mil, mas que ele é extremamente engajador ali, consegue engajar aquele teu público ali de 5 mil, que vai me dar muito mais retorno do que um público amplo, né? Então, acho que as perguntas, mais uma vez, a comunicação é um processo poderoso nessas questões que a gente traz, né? De para onde eu direciono meus esforços, a minha verba, ou a minha comunicação, o meu conteúdo, o que eu produzo, o que eu coloco ali nas redes sociais, ou enfim, o que eu reverbero. E aí vale o alerta, a atenção, quando a gente fala de redes sociais, internet, a gente traz os malefícios também, né? Que são pessoas maldosas, instituições maldosas, que trazem e reverberam fake news, né? E aí isso é abominável, com certeza. Né? Então, acho que vale um pouco esse olhar. Eu acho que esses caras, o Rafa é head de off, né? A gente tem na agência também a Lehine, que é a head de on. Eu acho que eles também, aí no contexto, a gente está falando das dificuldades dos ambientes profissionais, nunca tiveram tantos problemas. Porque, de um lado, é a mídia tradicional, que está passando por um redesenho absurdo já há muito tempo, até por causa da chegada das mídias digitais. E do outro lado, como você falou, né, Michele, do online, e que tem 1 bilhão de influências, de conteúdos, de pessoas que tem que ter uma estratégia correta. Então, a gente costuma brincar lá na agência que o Rafael Cataldi e a Lehine, que são os 2 heads, cada um dentro do on-off, eles meio que saem na porrada para ter que apresentar para o cliente, através de muito estudo, muita análise, aprofundamento, qual que é o melhor resultado dentro do mesmo investimento. E é isso mesmo. Tem que, da maneira, obviamente, tem que ter uma noção de bolso, uma noção de objetivo, uma noção de onde quer chegar muito médio e longo prazo. Tem que aproveitar, sim, que as TVs estão, sim, TVs, rádios, enfim, com condições super diferenciadas, com entrega absurdamente impensáveis há 2, 3 meses atrás. E isso acaba tendo, quando a gente vai fazer análise do CPM, do custo por mil, para fazer quanto custa falar com quantas pessoas, quanto que isso vai dar de resultado, como é que eu faço gestão, que a TV especificamente, que é uma mídia um pouco mais cara, está começando a ter uma competição de números muito legal, e a gente faz esses comparativos através de alguns gráficos. Então, acho que é isso, né? Como você disse, a hora que você entende quem você é, para onde você quer ir e como, aí acho que até um papel dos profissionais com essa especialidade apresentar os caminhos e ter esse comparativo, ter os cuidados, porque também não adianta nada, a TV massifica demais, mas não conversa com o público. Então, aí vem o estudo que o Rafa faz, os times das veículos fazem, né? Quais são os melhores horários, e o mesmo serve para o digital. Ô, Davi, eu só queria colocar que eu acho que é importante daí se saber. Bom, tem 2 lados, o lado comercial e o lado de jornalismo. Do lado de jornalismo, eu vejo até aqui questões das redes sociais que estão aí, polarizadas, etc e tal. Depende do que você quer, do seu objetivo e aonde você quer chegar. Da seguinte forma, tem hora que você quer falar para os seus. Eu sou santista, eu torço pro Santos, futebol clube. Então, se eu entrar num grupo de santistas e falar do Santos, eu vou ser aclamado. Eu conheço, sei da história, é uma coisa. Agora, se eu entrar num grupo de corintiano para falar do Santos, eu vou ser execrado. E a televisão, que talvez seja o canal mais aberto e mais popular, tem que falar com o palmeirense, com o santista, com o São Paulino, torcedor da Portuguesa, do Juventus, do Burrão, da Águia, do Mantiqueira e do 15 de novembro de Caraguatatuba. Mas e aí? Sim, e essa é a dificuldade, é conseguir falar para todo mundo na televisão. E na questão das redes sociais, eu acho que cada vez mais as pessoas procuram os seus iguais. E aí ficam, muitas vezes, em grupos que ficam ali, fácil, todo mundo do mesmo lado. Aí... por isso que o composto é o ideal, né? Porque você tem uma ração... Obviamente, né? Tem que analisar o tipo de produto, serviço, o tamanho do bolso, o objetivo. A estratégia de comunicação perfeita é que une o on e une o off, meu. Se trabalha as duas modalidades. Tá? É claro. E eu voltaria ao terceiro aí, que a gente sempre briga. O terceiro é um pouco até dentro do contexto Michele e Espanha, que as pessoas, elas são as melhores vendedoras que existem se elas estão bem orientadas, se elas compraram aquilo. Até a gente está fazendo uma proposta ontem, agora vou dar uma viajada aqui do Kotler, de quando a pessoa ela sabe do que está falando, mas quando ela multiplica, né? Ela advoga sobre aquele produto.
E eu acho que muitas empresas, a gente tem casos, inclusive, de clientes nossos que não conseguem fazer isso por questão de perfil, mindset, de conhecimento mesmo, que só quer falar para fora, sendo que tem uma carteira de 1 milhão de clientes aqui, que ele pode simplesmente cuidar melhor dessa bacia. Aí você está eliminando o on-off, é só cuidar da sua carteira, e aí você faz uma puta de uma estratégia interessante e talvez consiga até ter mais resultado. Então, é uma grande mistura do... Vou fazer uma piada infame aqui, mas é uma grande mistura de todas essas coisas, uma mistura do Brasil com o Egito. É que, na verdade, né, eu sempre falo isso, assim, que se você quer um diploma de burro, né, o meu maior diploma, acho que pós-graduação, mestrado, doutorado de burrice, é você calar o contraditório, né? A hora que você torna-se incapaz de ouvir o outro e não aceitar mais o contraditório, é o seu diploma ali de pós-doutorado. O atestado, sem dúvida, sem dúvida. Põe na parede. Muita gente tem hoje, tem isso, infelizmente. E aí briga... a rede social, né, Paulo? A rede social é isso, né? Como eu falo para mim, aí eu falo para todos os clientes. Eu falo assim para cliente que eu tenho político. Cara, a oposição é a maior riqueza para você saber o que maior você precisa melhorar. riqueza. Com certeza. Não aquela oposição chatonilda lá, que mete pau em tudo. Mas aquela que fala assim, pô, você cuidou do bairro, você fez a luz, o asfalto, mas tá faltando a creche. Pô, ele tá te apontando onde você não cresce. A mesma coisa o consumidor para a marca, né? A mesma coisa se a gente tiver essa maturidade pro futebol. É só a partir do momento que eu consigo ouvir e aceitar o contraditório, e aceitar não no sentido de aceitação passiva, mas falar, legal que ele tá falando isso, aí eu rasgo meu diplominha de burro, entendeu? Ou eu vou ficar com ele achando o seguinte, cara, que o meu time é o melhor do mundo, que a minha empresa é a melhor do mundo, porque eu falo com os meus, né? Aí quando você fala com os seus, tudo é legal, né? Eu sempre falo assim, pô, pra mim o mundo é o quê? Se eu tiver só lá os corintianos falando que o Corinthians é o melhor time do mundo, que nós não estamos com dívida nada. Qual a graça, né? Qual a graça? Tá paga. É gostoso ouvir isso. Agora, Marcelo, se a gente trouxer... Vocês estão afundados aí que vocês não pagam essa arena. Eu fico bravo. Eu falo assim, puta, esse cara tem razão, meu. Tá complicado. Mas a rede social, ela acabou com o contraditório. E ela tá soltando todo dia o diplominha de burro, sabe assim? Não, é verdade. Eu sou empresa. É uma pena que as pessoas não consigam ter um filtro, né? Eu acho que todos aqui talvez já tenham errado, né? Você disse, você assumiu agora, puta, eu fui e respondi o cara. Obviamente eu já fiz isso um milhão de vezes, me arrependi amargamente depois, que daí você vira aquelas discussões malucas. Aí eu, de um tempo pra cá, eu assumi que eu não discuto política, futebol só com quem eu sei que vai ser uma bagunça legal, ali, uma diversão, mas eu eliminei todo esse tipo de discussão. Mas é uma pena que não use pelo que você falou na Espanha, de tipo, porra, o cara tá me apontando o que eu tenho que fazer. Eu queria fazer só um adendo aqui rapidinho. Tem um cara que tá assistindo, mandou uma mensagem no Facebook. Queria mandar um abraço para ele, que é o Ricardo Águia. Ele trabalhou mais de 30 anos no Bradesco. Aí ele falando sobre tudo que a gente está conversando, de um nascimento de um novo momento do mercado, o digital, etc., as ferramentas. Veja um exemplo. Quando teríamos a oportunidade de participar de uma reunião como esta, com pessoas inteligentes e com conteúdos tão diversificados? Aí estou tendo o prazer de fazer em casa, tomando uma cerveja. O que mais? Maravilhoso. Eu acho que é um pouco disso, né? É uma pessoa, o Ricardo, ele foi 30 anos no Bradesco, assumiu lá um cargo alto executivo do Bradesco em arquitetura da informação. E esse cara, que já está lá na melhor idade, liderou uma startup de sucesso astronômico, absurdo. É uma inteligência, então, até a questão de se reinventar frente aos novos desafios que ele passa, né, depois de ter se aposentado do Bradesco, que tem um pouco a ver com esse momento também, né, que as pessoas têm que se reinventar para enfrentar esse novo momento e sair diferente da pandemia, né. Quis só fazer esse adendo do Ricardo, que é um cara que sempre contribuiu muito com os projetos que a gente participa. Muito legal. Acho que isso que o Marcelo trouxe e que vocês trouxeram, acho que tudo isso passa muito pela comunicação não violenta, né? O conflito, ele é muito bom, né? O conflito, ele é muito produtivo, porque ele vai servir para o teu crescimento, para você tentar enxergar outra coisa de outro jeito e para o crescimento da humanidade, né? Que ruim seria para a comunidade se todos nós fôssemos iguais e pensássemos iguais. Por isso, hoje se fala muito dentro das empresas, do meio corporativo, da diversidade, né? O como a gente incentivar a diversidade e aceitar aquele que pensa diferente de mim ou que é diferente de mim, né? O quanto isso enriquece o ser humano e a empresa e acaba atingindo resultados, né? Melhores e
mais produtivos, né, para as pessoas e para as empresas. Enfim, então eu acho que vale a questão do conflito ali, a questão do respeito, né? A partir do momento que você respeita o outro, tem uma opinião diferente de você, que pensa diferente de você, ponto, é possível a gente conversar na internet, online, presencialmente, né? A partir do momento em que não existe o respeito entre as pessoas, né? Que é essa dificuldade de ouvir que a gente tem, né? A gente tem uma grande dificuldade de ouvir, né? A gente quer falar, colocar o que a gente pensa, e aí existe essa polarização, essa brigaiada que a gente já acompanhou há muito tempo, e até desfazendo famílias, casamentos enfim, e grupos de WhatsApp principalmente. Tem uma pergunta que a gente pode usar ela. Desculpa, nós estamos chegando a 3.000 aí. Não, passou já. Estamos em quanto aí, Davi? 3.500 e poucas pessoas. Show de bola. Legal. Tem uma pergunta muito legal do Rubens, que é mais uma discussão muito boa, que o YouTube será a televisão do futuro, pois agrega muitos comunicadores com ou sem habilidade profissional. O que isso modifica na forma de fazer publicidade? Acho que todos aqui podem contribuir, mas é uma pergunta que vale uma reflexão bem interessante, né? Bom, primeiro agradecer ao Rubinho, né? Rubinho Fernandes, do Paraíba, o querido de todo mundo aqui. Gente boa demais. Adoro o Rubinho. Um beijo pro Rubinho. É engraçadíssimo. Tá com moral, hein, Quem é o Rubens? Eu não conheço, eu tô curioso. Quem que é o Rubens? O Rubinho Fernandes. Eu não conheço. Bom, vamos falar que ele é o fundador da festa de Quiririm. Pronto. Ele era representante das associações do transporte, dos ônibus aqui, das empresas de ônibus de São José. Ele foi assessor e representava essas empresas, depois foi candidato em São José, em Taubaté, perdão, e é pai do Gustavo também, né? O Marcelo não revelou. Show! Da Associação Cronistas Esportivos de Taubaté, junto comigo e com o Marcelo. Sim, o Rubinho é uma boa pessoa. Eu sou fã do Rubinho. O Rubinho conhece a gente com a palma da mão, conhece todas as cidades, já trabalhou em quase todas as cidades, né? Um cara fantástico, inteligente. Eu não acho que o YouTube vai ser a TV do futuro, acho que já é a TV do presente. Eu resumo muito assim o YouTube numa questão só. Tem muita gente boa e tem muita gente ruim. E aí não vai mudar o quê? A qualidade do que você faz. Então o Cláudio Nicolini está quase com a plaquinha de patrimônio da Band. Se o Cláudio sair da Band hoje e montar lá o jornal Cláudio Nicolini, vai continuar sendo de altíssimo nível, porque ele vai trazer a carga de 24 anos dele de experiência. Óbvio que outro diferencial é investir um pouquinho, né? Porque a coisa de fazer com o celular em casa meia boca também é agressivo, então, né, ter minimamente um estúdiozinho ali caseiro, com qualidade de áudio, de vídeo é necessário. Só que ele pode fazer hoje, isso é incrível falar, mas o Cláudio pode fazer hoje, na casa dele, montando uma estrutura mínima de estúdio, um jornal da mesma qualidade que ele faz na TV Bandeirantes. Óbvio, sem aquele background todo, né, de equipes e tal, mas eu gosto de ouvir o Cláudio. Faz 20 anos que eu ouço ele e o Carmo 10 para as 8 da manhã na rádio, porque eu gosto, independente da nossa amizade. Acho que tem conteúdo, acho que tem valor. YouTube é isso. Tem conteúdo, tem valor e tem qualidade, eu vou assistir o Cláudio no YouTube, não necessariamente na Band. Então, para mim já é, Rubinho, não vai ser do futuro, já é hoje. Eu acho que passa muito pela autoridade naquilo, né? Se você tem autoridade no que você está falando, né? E o que é ter autoridade, né? Você ter conhecimento, né, específico, técnico e ter vivência naquilo, né? Se você tem autoridade, você tem como ter qualquer tipo de pessoa, 1, 2, 10 ou milhares de pessoas te seguindo, se você tem autoridade. O que a gente vê que é o outro lado que o Marcelo apontou aí, que é muita porcaria, né? É muita gente que sabe passando as coisas, viveu passando as coisas e tá ali colocando um monte de coisa para ter seguidores e muita gente lá atrás, né? Mas a partir do momento que você tem domínio do assunto, tem vivência do assunto, você tem autoridade completa para estar ali reverberando e até é mais que obrigação nossa quando a gente tem um conhecimento, a gente passar para frente, passar para o outro, dividir com o outro, né? Então, mas eu acho que o YouTube já conquistou isso há um bom tempo e não só o YouTube, mas outras plataformas vêm derrubando drasticamente a audiência de emissoras por conta disso, né? Porque não se entuba mais o conteúdo, né? Você pode buscar algo novo que você queira aprender com pessoas tão gabaritadas ou até mais do que aquelas que estão na TV, no rádio, em outro lugar.
eu acho que tem a questão do on demand, né? A questão de você ver a hora que você quer. Esse é um outro ponto que, assim, o bate-papo esportivo que o Marcelo se referiu é 10 para as 8, 8 horas da manhã na rádio. O dia que você perdeu hora, perdeu, velho. Perdeu. Um abraço, né? No YouTube, talvez você poderia assistir às 11 da manhã e ele ainda estaria quente, né? Porque também tem um prazo de validade. Eu acho que tem isso, mas que a realidade sem dúvida alguma, não pode ser desprezada. Eu só acho que a gente tem que procurar sempre trazer para o consumidor o discernimento de que, às vezes, aquele canal só traz um lado da coisa, um viés, e o que hoje as emissoras públicas abertas procuram fazer é ser mais democráticas dos lados, né? Na questão de ouvir mais de um lado e oferecer para o consumidor da informação a realidade vista de várias formas, coisas que o YouTube, às vezes, um canal só não consegue. Mas, para fechar, é isso, né? Eu acho que tem muito mais coisa ruim do que coisa boa no YouTube. Tem muita coisa boa. Mas do Omnichannel. Com certeza. Com certeza. Só fazer uma parênteses legal, que o Nicolini falou algo incrível, né? Que é o on demand, você vê a hora que você quer. Eu estava vendo, aí ele falou e eu fui consultar. A gente finalizou a live, a última live, que foi com a Gisele Barros, da secretaria aqui, diretora de comunicação de São José, com a Gisele Toledo, diretora da Band, com a Giovana Mota, uma coach, e com cerca de, dentro do Facebook, 4.900 visualizações, pessoas que assistiram o vídeo. Aí eu acessei. Agora eu falei, vamos ver quanto que tá, para ver o que gerou depois. Tem 4 dias, estamos em 8.000, 7.973. Então, sei lá, quase 2.000 pessoas, talvez, um pouco mais, assistiram o vídeo em outro momento. Pode que estivesse no conforto da sua casa, sentado no sofá, enfim. Então, essa parte é a super legal do online, né? Vai lá, Matheus, você vai falar alguma coisa. Não, eu estou só reforçando que é o conceito do Omnichannel, de você disponibilizar o que você vende, né, produto ou serviço ou informação, em vários canais. Então, você vê hoje aí vários canais de televisão fazendo a transmissão ao vivo no YouTube. E você vê, por exemplo, um Google, né, que é dono do YouTube, fazendo anúncio na TV. Porque cada ferramenta agora, cada veículo de comunicação está mais fechado, assim, está mais definido, né, melhor definido qual que é a função de cada um em relação ao mercado, em relação como que as marcas têm que se relacionar com o mercado. Então, o Google ir para a TV é um indicador de que o Google precisa, sim, ser visto como uma autoridade e se aproveitar do poder que a mídia, a TV, no caso, tem na nossa sociedade, para ele criar autoridade, poder de marca, né, posicionamento, que o Rafael Cataldo sempre fala muito aí da frequência de comunicação que gera um posicionamento, né? E aí a gente está misturando isso com o que a gente falou de RH, comportamento. A hipocrisia já não serve mais, não é faz o que eu falo, não o que eu faço. Então temos que dar exemplo. E isso é a frequência, né? Essa é a rotina. E a gente falou também de rotinas de comportamento com o público, com os seus funcionários, com os seus colaboradores, aí parceiros de trabalho. Tem que ser uma rotina verdadeira, tem que ter essência, né? Isso é muito legal, porque hoje também das palavrinhas da moda, né? Propósito está super em alta. Mas e aí, quem está realmente aplicando o propósito? Quem está dando o exemplo? E aí, para fechar aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, a participação. Acho que a gente vai encaminhando para o fim aqui, já estamos em quase 1h30 de live. De que hoje, estou muito feliz. O movimento No Vale Tem Tudo aí, que é da Agência Papai, mas é um movimento independente. Eu sinto hoje que, cara, nós fomos altamente, né, de forma muito legal e representados, porque, sim, o movimento nasceu da gente entender o mercado, né, Marcelo, como você falou aí, de ouvir, de entender aqueles apontamentos, e não de forma, mas eu posso fazer isso. Pô, então vamos se adaptar, vamos fazer diferente. E isso é uma forma prática que a gente encontrou de realmente fazer diferente, né, convidar aqui vários segmentos, várias autoridades, a falar do seu mercado, a falar do que vocês estão aprendendo agora, né, os aprendizados do momento para o futuro. Então, deixo a mensagem aqui de agradecimento, que vocês, eu fiz várias anotações aqui, deixaram muitos aprendizados para mim, vou tentar colocar todos em prática, mas aquilo que tem mais valor, né? O que transforma? É a informação, é o conhecimento, né? Então, hoje vocês somaram muito aqui, espero que quem esteja acompanhando no Facebook, aqui no Zoom, também tenha gostado.
Nós já temos aí algumas edições futuras também prontas, em breve a gente vai divulgar, essa semana já tem outra. Então é isso, queria agradecer a participação de todos, cada um deixa a sua mensagem final aqui, vamos encaminhando para o fim. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Matheus, eu queria só, antes de encerrar, dizer que eu fui acompanhando o chat aqui e que teve várias perguntas que não foram respondidas. Então, eu queria me comprometer aqui, quem quiser encaminhar essas perguntas, né, ou por vocês, ou pelo direct lá do Instagram da Comunicarte Treinamentos, vou ter o maior prazer em responder, tá? Só isso. Show, começa show. Chegaram alguns comentários agora que eu falava, vamos encaminhar sim. Tá bom, a Michele começa a despedida pelas mulheres, né, Claudião? E faço um convite, depois acessem o link da Papaya lá que a gente publicou. Tem muita pergunta na transmissão ao vivo, então depois também a gente compila tudo, manda para vocês, porque tem coisas bem interessantes, alguns comentários bem relevantes. Manda com os contatos, a gente depois vai respondendo durante a semana, Fechado. no meio da correria. Bom, eu queria... É hora do jornalista responder, né? Eu queria primeiro agradecer vocês pelo convite, muito obrigada por poder participar dessa conversa tão produtiva, tão interessante, tão gostosa com colegas, né, de trabalho, de vida aqui, e poder dividir isso com espectadores também com bastante história, que muita gente aqui eu conheço e tive a oportunidade de conhecer. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né, o convite que partiu dos meninos da Papaya, e também agradecer muito a audiência aqui de vocês e a participação de todo mundo aqui no Facebook e nos canais que foram disponibilizadas, né, todas essas nossas conversas aqui. E queria dizer para vocês, assim, só para encerrar, vamos procurar um pouco olhar para o outro, né? Ter um olhar não só para a gente, para nós, para o nosso mundo, mas sim para o outro, né? O que ele vive, né? O que ele faz, qual é a história dele, o que eu posso aprender com ele, o que ele pode me passar para que eu possa crescer como ser humano, como pessoa e fazer um bem melhor para o ambiente que eu vivo, seja em casa, seja no trabalho, seja no mundo que a gente vive. Eu acho que esse momento pede muito isso, né? Esse olhar para o outro, enquanto empresa e enquanto pessoa, né? Então, eu acho que é o maior aprendizado disso tudo, né? É hora da gente realmente olhar para as nossas relações, as relações dentro de casa, né? Essa convivência tem feito isso, a gente passar por isso, né? E isso vale para o trabalho e o que eu posso fazer para tornar o meu espaço, meu mundo e o nosso mundo muito melhor, né? E se precisarem de algo aí voltado para a comunicação, eu e Marcelo, a gente está à disposição com a Comunicarte, seja para responder essas dúvidas, essas perguntas, ou para atendê-los de alguma maneira. E vai ser um prazer imenso para a gente. Ô, mestre, você? Você que está aqui comandando a parada, esse Marcelo Espanha é o melhor que nós temos. Olha, eu só tenho que agradecer a todos ao convite. Em meio à correria, e eu que estou na redação aqui da turma que está aqui, eu sou o único que estou dentro de redação, tem sido semanas extasiantes, né? Assim, a gente está trabalhando muito, então eu não tenho feito nada além de tentar cumprir os compromissos da Band. Assim, eu já fui convidado para várias lives, etc. e tal. Assim, tenho agradecido e explicado que, assim, gente, o pouco tempo que eu tenho, estou com a minha família, estou escondido em casa, porque senão a gente não consegue respirar, né? Consome muito. Eu nunca tinha passado por uma cobertura como essa da pandemia. A gente aqui, falando do Marcelo e da Michelle, que eu sei, já cobri uma Aparecida com 200 mil, visita de Papa, não sei o quê, um monte de coisa nacional, INPE, explosão, morte de um monte. Beleza, tudo isso a gente já fez. Agora, pandemia é a primeira vez. E assim, na redação a gente está alucinado, é extasiante, porque é muita coisa chegando e você tem que filtrar, ser plural, para passar para todo mundo que está te assistindo, o rico, o pobre, o novo, o velho. A televisão aberta é isso. Então, isso é muito desgastante. Mas a gente procura manter uma racionalidade, um caminho, e eu só tenho que agradecer Rafael, em primeiro lugar,
grande parceiro, Barba, como eu chamo carinhosamente, valeu. Obrigado ao Davi e ao Matheus, que eu pude, o Davi rever, depois de muito tempo, o Matheus conhecer, e vamos, depois de tudo isso, tomar cafés e chopps, que a gente merece, e trocar ideias e desenvolver projetos. Eu acho que é muito importante, como com os meninos da Comunicarte aí, são meus grandes amigos, sabem que podem contar com a gente. Obrigado, espero ter contribuído e que a gente tenha aí outras oportunidades num mundo menos maluco do que esse que a gente está vivendo com a pandemia. Mas não vamos deixar de se comunicar, não. Valeu, pessoal. Falar depois do Nicolini é difícil, hein, gente? Esse encerramento aí de narrador. Eu quero só agradecer, de verdade, de coração. A gente está muito carente de papos de conteúdo. Muito carente. E eu tenho certeza que teve muito conteúdo aqui, teve muita opinião madura, né? Diferentes, aceitando a opinião do outro, ninguém precisa concordar com ninguém aqui, não. Eu acho que isso é bacana e é o aprendizado que fica pra gente aqui. Um papo de conteúdo, de crescimento e bacana. E Davi, Rafael, Matheus, obrigado, né, por acreditarem na gente aí, que a gente poderia levar esse conteúdo. Obrigado para todo mundo que assistiu num sabadão, né? Tempo bom, 1h30, 1h40 de live, com tanta gente assim, com uma audiência tão grande, é difícil. Obrigado, conto com vocês no nosso projeto de empreendedorismo social. Por favor, ajude-nos a divulgar. Fazenda da Esperança precisa muito e o conteúdo tá bacana também. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Legal, Marcelo. Quando estiver pronto, manda para nós a informação do projeto. A gente vai fazer questão de apoiar, de ajudar. Com certeza. Legal. Quem puder acompanhar lá no Instagram, @comunicarte treinamentos, no plural. Vai estar todo o desenrolar lá da campanha, com muita prestação de serviço, credibilidade, é algo que a Michelle e eu, né, a gente leva muito a sério. Então, toda a prestação de contas da campanha vai estar lá a todo momento. Mas, basicamente, vamos, né, vender um curso e cada curso vendido vai ser uma cesta básica e essa cesta básica vai lá para a Fazenda da Esperança. Muito resumidamente é isso. E vai lançar essa semana. Show de bola. Show de bola. Legal, bom, eu queria agradecer profundamente. Vai lá, Seixas. Seixas. Desculpa. Só agradecer. Muito obrigado a todos vocês Foi uma honra tê-los com a gente. Nicolini, obrigado, meu irmão. Michele, Marcelo. Agradecer a Band por ter autorizado a sua participação, liberado. A gente sabe que faz parte de um processo Mas, enfim, muito obrigado por vocês todos terem contribuído tanto com a gente nesse dia. Bom, agradecer também. Estava até lembrando antes que com o Nicolini, que o primeiro contato com ele foi em 2009 e através de alguns projetos do primeiro cliente da agência, Instituto de Oncologia do Vale, sempre levando informação super legal de conscientização contra o fumo, na luta contra o câncer. E é um prazer enorme recebê-lo aqui, Nicolini, uma das referências da nossa região no jornalismo. De verdade, não é ficar com jabazinho, porque realmente isso é de reconhecimento de todos, né? A Michele Sampaio, o Marcelo, o Espanha, porra, sem palavras, é muito legal poder trocar essa ideia, de aprender com vocês, que vocês são pessoas que estão buscando fazer diferente. A gente já se encontrou em algumas situações profissionais bem legais e que sempre gera a provocação de evolução. Eu acho que... Eu tenho grandes amigos que trabalharam com vocês, eu estudei desde da Agrupada, com a Vanessa Vantini, já falei isso para vocês, e ela sempre fala de vocês com os olhos brilhando. Então, você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e é muito legal poder trocar essa ideia, poder aprender, poder debater. Então, é o objetivo dessa live. Quem estiver assistindo, quer indicar algumas pessoas, quer mandar sugestão, por favor, mande no privado, manda direct, manda mensagem, porque é importante para a gente trazer algo que seja relevante. Não tem que ter relação direta com a papaya, muito pelo contrário, tem que ser interessante. Inclusive, um bate-papo que já está agendado, que vai ser na próxima quinta-feira, a gente vai trazer aí o Marcelo Lima, que é da Quero Bolsa. Então, ele vai falar um pouco sobre esse mundo de startup, como é que eles estão se reinventando, novamente, porque eles já são empresas extremamente inovadoras, mas estão tendo que se reinventar por causa do corona. O Danilo Magri, ele é um empresário aqui da região e também está com uma iniciativa muito legal de um grupo chamado GEL, que é os Jovens Empresários e Empreendedores aqui do Vale do Paraíba. E o Sandro Valeri, um cara extremamente focado em inovação corporativa,
Ele toca alguns projetos, algumas iniciativas muito legais dentro do contexto de startup, e também é professor da Fundação Dom Cabral. Então, dia 28 de maio, às 19 horas, a gente vai ter esse bate-papo. E já tem outras conversas bem legais agendadas. E é isso. O objetivo nosso aqui é realmente falar do que a gente acredita. Eu acredito que o comportamento é a base de tudo, que a energia é a base do sucesso, a energia positiva, e que até a gente costuma brincar na agência que a Papai era uma empresa foda em energia. Por coincidência, a gente entende um pouco de comunicação e marketing. Então, é isso que a gente quer trazer. Energia, vamos dar as mãos aqui mesmo que online para fazer algo legal e crescer junto. Obrigado pela presença de todos. Matheus, dá aquela encerrada maravilhosa que só você sabe. Vocês todos para fazer uma foto. A Daphne está com a gente aí. A Daphne é a head de atendimento da agência. Está nos acompanhando aí também. Daphne Alvarez. Vamos lá, Daphne, você faz a contagem aí. Vamos oficializar o encerramento aqui, tirar uma foto para a gente poder multiplicar isso nas redes sociais. Mais uma vez, agradecer de verdade. O conhecimento transforma, né? E aprender, a gente ouviu esses dias aqui nas lives que aprender é uma escolha, né? Nós estamos escolhendo aprender a trocar informação, a não necessariamente, né, Espanha, concordar um com o outro, mas o que interessa realmente é trocar, abrir a mente e evoluir, porque se a gente estiver olhando para frente, se a gente estiver preocupado em ser melhor, em cuidar um do outro, né, Michele, como você disse, Nicoline aí, numa imersão enorme dentro da emissora, cuidando, né, cuidando da sociedade, para que cheguem verdades, para que cheguem notícias de verdade, né? Então, eu agradeço o empenho de cada um. Eu sei que está todo mundo aqui olhando para frente, querendo entrar logo no final de semana aí, né? Para descansar um pouco ou para também já voltar para a rotina, né? E trabalhar. Então, de coração, eu agradeço em nome de todos da agência, da Papai, em nome de todos os envolvidos aí que estão ajudando no movimento no Vale Tem Tudo. Tem várias empresas apoiando a gente, né? O Grupo Ouro mesmo, que cedeu o canal deles no Facebook com mais de 180 mil seguidores para a gente compartilhar. A Luzia, então, enfim, tem vários nomes aqui, não vou lembrar de todos agora, e também, se for falar todos, a gente termina essa live às 2h30 da tarde. Então é isso. Daphne, faz a contagem, vamos tirar essa foto e liberar todo mundo. Oi, tchau, mas vamos lá, quem quiser, abre a sua câmera aí, vamos fazer lá no 3, beleza? 1, 2, 3. Foi. Todo mundo travado aí. Gente, obrigado. Um abração. Nicoline, Marcelo, Michele. Falou. Valeu. Cataldi, obrigado. Daphne, obrigado pela força aí para acompanhar. Valeu, galera. Obrigado, hein? Top. Valeu, Seixas. Valeu, Seixas. Um abraço também. Valeu. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada. Fui. Ótimo fim de semana, pessoal. Vocês também. Valeu, Nicoline. Um abração. Valeu.